No final do século XVI, a vila de Bedburg mergulhou em um terror absoluto. Não era um medo comum. Era o tipo de medo que faz portas serem trancadas antes do pôr do sol, que faz mães apertarem os filhos contra o peito ao ouvir qualquer barulho vindo da floresta. Algo estava caçando naquela região, e não parecia humano. Corpos começaram a aparecer mutilados nos campos. Animais eram encontrados rasgados, com a carne arrancada como se por dentes selvagens. Crianças simplesmente desapareciam. Alguns corpos tinham marcas profundas, incompatíveis com armas conhecidas. A cada lua cheia, o horror parecia se repetir. As testemunhas falavam de uma criatura impossível, um ser alto, coberto por pelos, com olhos que brilhavam na escuridão. Caminhava como um homem, mas corria como uma fera. Uivava nas noites silenciosas, um som que atravessava paredes e congelava o sangue de quem o ouvia. Para os moradores, não havia dúvida. Um lobisomem caminhava entre eles. A vila entrou em colapso psicológico. Missas eram feitas diariamente. Orações ecoavam pelas ruas. Homens armados com tochas e lanças formavam grupos de caça, mas sempre voltavam de mãos vazias. A criatura parecia zombar deles, surgindo apenas para matar e desaparecer novamente na floresta. Foi então que um nome começou a ser sussurrado com medo. Peter Stump, um homem solitário, viúvo, conhecido por vagar pelas matas nos horários mais perigosos. Alguns juravam tê-lo visto retornar para casa coberto de sangue. Outros diziam que ele era estranho desde jovem, que seus olhos pareciam vazios, como se escondessem algo monstruoso. Ninguém ousava acusá-lo abertamente. Até a noite em que a vila decidiu que não podia mais viver assim. Durante uma caçada coletiva, a criatura foi finalmente avistada. O pânico se espalhou quando os homens viram a silhueta peluda correndo entre as árvores. Eles a perseguiram por horas, gritando, tropeçando, guiados apenas pelo ódio e pelo medo. Até que, em um instante descrito como sobrenatural, o monstro caiu, e diante deles não estava mais uma fera. Era Peter Stump. Ele foi amarrado e levado à força. O pavor se transformou em fúria. Sob tortura extrema, Stump confessou tudo o que queriam ouvir. Disse que havia feito um pacto com o diabo ainda jovem, que recebera um cinturão mágico que lhe permitia assumir a forma de um lobo, que caçava como animal, matava sem piedade, devorava carne humana. Confessou crimes indescritíveis, assassinatos de mulheres, homens, crianças, incesto, canibalismo, palavras tão grotescas que até os escribas hesitaram em registrá-las. Para a mentalidade da época, aquilo não era apenas um assassino, era a prova viva de que o demônio caminhava sobre a terra. O julgamento foi uma encenação, não havia absolvição possível. A vila precisava de um monstro, e agora tinha um. A execução foi um espetáculo de horror. Em praça pública, Peter Stump foi despedaçado lentamente. Seus ossos foram quebrados um a um, seus membros esmagados, sua cabeça arrancada diante de uma multidão que assistia em silêncio, alguns em choque, outros em alívio. Por fim, seu corpo foi queimado. No local, ergueram a figura de um lobo, como aviso eterno. E então, os ataques pararam. Nenhum outro corpo apareceu. Nenhuma criança desapareceu. Para os moradores de Bedburg, a verdade era clara. O lobisomem havia sido destruído. Mas o tempo passou. Séculos depois, historiadores começaram a fazer perguntas perigosas. E se Peter Stump nunca foi um lobisomem? E se foi apenas um homem quebrado pela tortura, em uma era onde a superstição valia mais que a verdade? Nunca houve provas físicas, apenas confissões arrancadas sob dor inimaginável. O medo, a religião e a necessidade de um culpado podem ter criado um monstro, mesmo que ele nunca tenha existido. Ainda assim, o nome de Peter Stump atravessou os séculos como o lobisomem mais famoso da história. Um símbolo de um tempo em que o terror não vinha apenas da floresta, mas da própria mente humana. Porque talvez, naquela vila,
o verdadeiro monstro nunca tenha uivado para a lua. Talvez ele estivesse escondido dentro das pessoas. Antes de da gente ir para a segunda história, se inscreva no canal, dá uma força, curta também o vídeo. Sabará, Minas Gerais. Uma cidade antiga, de ruas de pedra, igrejas coloniais e montanhas que cercam tudo como se observassem em silêncio. Durante o dia, o lugar parece tranquilo, mas à noite, Sabará sempre teve outro rosto, um rosto que poucos ousavam encarar. No século XIX, quando a cidade ainda vivia à luz de lamparinas e o silêncio noturno era quebrado apenas pelo vento e pelos sinos da igreja, algo começou a mudar. Primeiro vieram os sons, uivos, longos, graves, quase humanos. Não eram uivos comuns de cães. Eram sons que pareciam carregar dor, raiva e fome. Vinham das matas próximas às montanhas, ecoavam pelos vales e entravam pelas janelas das casas, fazendo moradores acordarem suando frio. No início, ninguém quis acreditar que fosse algo além de animais selvagens, mas Sabará não tinha lobos, e aqueles uivos não soavam como nada que os moradores já tivessem ouvido antes. Pouco tempo depois, os ataques começaram. Animais de criação passaram a ser encontrados mortos nos arredores da cidade. Cabras, porcos, galinhas. Os corpos apareciam rasgados, com marcas profundas, como se algo extremamente forte tivesse atacado. O mais estranho era que muitos desses animais não eram completamente devorados. Parecia que a criatura matava e ia embora. Os moradores começaram a trancar portas mais cedo. As ruas ficavam vazias assim que o sol se punha. E sempre que a lua cheia surgia no céu, o medo se tornava quase palpável. Então vieram os desaparecimentos. Primeiro um garoto que não voltou para casa depois de ajudar o pai na roça. Depois uma jovem que foi vista pela última vez atravessando um caminho perto da mata. Nenhum corpo. Nenhuma pista. Apenas o silêncio. E os uivos, sempre eles, rasgando a madrugada. O pânico tomou conta da cidade. Alguns diziam que era obra do demônio. Outros falavam em castigo divino. Mas uma palavra começou a ser sussurrada entre as paredes das casas e nos bancos da igreja. Lobisomem. A lenda não era desconhecida. Muitos cresceram ouvindo histórias de homens amaldiçoados, condenados a se transformar em feras durante a lua cheia. E quanto mais os ataques continuavam, mais essa explicação parecia fazer sentido. Foi então que um homem passou a chamar a atenção. Ele morava afastado, perto da mata. Era conhecido por ser calado, solitário. Alguns diziam que ele vagava pelas trilhas durante a noite. Outros juravam já tê-lo visto retornar para casa com as roupas rasgadas, o corpo coberto de arranhões e manchas escuras que pareciam sangue. Ninguém ousava acusá-lo diretamente. Em cidades pequenas, acusações podem ser sentenças de morte. Mas o medo falava mais alto do que a razão. Em uma madrugada marcada por uma lua cheia, especialmente brilhante, os uivos foram mais intensos do que nunca. Gritos ecoaram pela mata. Quando o sol nasceu, um grupo de moradores decidiu que não podia mais esperar. Homens armados com tochas, facões e espingardas antigas seguiram em direção à floresta. O que encontraram jamais foi esquecido. O homem estava caído no chão, nu, da cintura para cima, coberto de sangue. Seu corpo tremia, como se estivesse em choque. As mãos estavam feridas, os braços marcados por arranhões profundos. O olhar, vazio, perdido, quase animal. Quando foi levado de volta à cidade, o terror se espalhou. Para muitos, aquilo era a prova final. Não havia dúvida, aquele homem era o lobisomem de Sabará. Ele foi preso, interrogado, cercado por olhares cheios de ódio e medo. Sob pressão extrema, cercado por ameaças e pela fúria coletiva, ele começou a falar coisas que ninguém sabia dizer se eram confissões ou delírios. Disse que não se lembrava de tudo, que, em certas noites, sentia algo tomar conta de seu corpo. Uma dor intensa, uma raiva incontrolável, que acordava longe de casa sem saber como havia chegado ali. Para os moradores, aquilo bastava. Mas a história não terminou ali. Após sua prisão, os ataques diminuíram.
Os uivos cessaram. Nenhum novo animal apareceu morto. Nenhuma criança desapareceu. Para Sabará, a conclusão era simples. O lobisomem havia sido capturado. Mas o tempo passou. E, com o tempo, surgiram perguntas que ninguém quis fazer naquela época. Alguns historiadores começaram a revisitar registros antigos, relatos orais, cartas esquecidas, e uma possibilidade perturbadora começou a surgir. E se aquele homem nunca foi um lobisomem? E se os ataques aos animais fossem obra de predadores comuns, exagerados pelo medo? E se os desaparecimentos tivessem outras explicações, nunca investigadas? E se aquele homem foi apenas alguém diferente, isolado, quebrado pela pressão, pelo pânico e pela superstição? Não há provas concretas, não há corpos, não há registros claros de julgamento ou execução, apenas relatos e silêncio. Até hoje, moradores de Sabará afirmam ouvir uivos vindos das montanhas em noites de lua cheia. Alguns dizem que é apenas o vento. Outros acreditam que a maldição nunca foi quebrada. Talvez o lobisomem nunca tenha sido uma criatura de pelos e presas. Talvez tenha sido o medo. Porque, às vezes, o verdadeiro monstro não se esconde na floresta, mas dentro das pessoas. E Sabará nunca esqueceu disso.